Boa noite, pessoal do Crocodilo Reaça. Fala nós aqui mais uma vez para vocês. Como eu falei, eu ia trazer informações de Israel. Deixa eu mostrar aqui para vocês já. Estou aqui ligado em live, com imagem ao vivo, lá de Israel e de Teherã, no Irã. Então deixa eu passar para vocês. Olha, vocês estão vendo aí informações diretamente aí do comandante do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã, falando Hossein Salami, foi morto, teria sido morto no ataque de Israel. E a mídia iraniana confirmou, segundo aí a informação aqui da TV americana. E é justamente por isso que eu estou deixando a tela aqui na TV americana para vocês verem. Então, desculpe aí a minha tradução, Kim, mas basicamente confirmou que Israel foi preciso. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, tá? A nossa imprensa ainda está querendo colher informações, sendo que aqui a gente já tem informações precisas para vocês daquilo que já está sendo falado aqui. Eu estou na Fox News, já passei pela NBC e pela CBS também. Olha só, vocês estão tendo imagens aí de como foram os ataques agora há pouco, tá? Vocês estão tendo imagens diretamente da TV americana. Olha só. Então, eu estou mostrando para vocês aqui direto, a Fox, direto, o que aconteceu e está acontecendo, porque uma coisa que não falaram para vocês, o Irã está sendo atacado por Israel e eu vou falar para vocês aqui efetivamente tudo o que está acontecendo. Então, este ataque de Israel se deu, segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, olha lá, vocês estão tendo imagens aí, né, de agora a pouco, e segundo Benjamin Netanyahu, o Irã já tem hoje condições de, em poucos dias, fazer 9 bombas nucleares para serem lançadas contra Israel. Vejam a gravidade disso que eu estou falando para vocês. Olha, vocês estão vendo os prédios em chama, já em alguns ataques. Então, o que o Benjamin Netanyahu falou é que o Irã estava preparando um ataque a Israel. E este ataque foi um ataque preventivo. Se vocês lembrarem, em outubro do ano passado, Israel atacou as defesas antiaéreas do Irã. Vocês estão lembrados? Foi em outubro do ano passado, Israel fez um ataque contra as defesas antiaéreas do Irã. E esse ataque contra as defesas antiaéreas foi um ataque preparatório para esses ataques que começaram a eclodir hoje. E segundo Benjamin Netanyahu, o que está em jogo aí é que Israel pretende derrubar o atual regime iraniano, que é um regime ditatorial, inclusive um regime que o cachaceiro brasileiro apoia. Vocês estão lembrados dos navios iranianos que aportaram no porto do Rio de Janeiro com festa da turminha do Convescote do Lula? Lula vai mandar o G. Dias para ajudar o Irã, falou a Tânia Marina. Talvez ele queira mandar também o Fábio Schor da Polícia Federal e o Alexandre de Moraes vai dar 48 horas para Israel parar com os ataques. E tirar do ar também as televisões que estejam transmitindo, porque isso pode ser prejudicial, com certeza, e vai ser um objeto de desinformação. Então, vocês se lembram que teve aquele Convescote no Rio de Janeiro com 2 navios iranianos que até hoje ninguém sabe o que foram fazer efetivamente no Brasil, o que levaram ou deixaram de levar. E depois teve aquela cena dantesca, do vice-presidente, o picolé de chuchu, dançando lá. A televisão do Estado do Irã disse que os paramilitares da Guarda Revolucionária foram mortos após o ataque de Israel. Então, paramilitares da guarda do Irã também foram atacados. E o que acontece? Israel atacou diversos lugares, não foi um ataque específico, foram diversos lugares atacados por Israel, aonde estavam arsenais que estavam preparando bombas nucleares para serem jogadas contra Israel. E ao mesmo tempo, Israel atacou alvos específicos, como o chefe da Guarda Revolucionária, paramilitares, que são aqueles que são contratados para atuar na Guarda Revolucionária do Irã, e mais um pequeno detalhe, também Israel, e já estou trazendo aqui para vocês, os navios podem ter levado urânio daqui? Pode, Tânia Marino, pode ter levado urânio, pode ter levado qualquer coisa, porque ninguém sabe o que levou e o que foi feito. Tanto que até hoje isso está sob investigação do governo norte-americano. Agora, o que é importante vocês entenderem é que os engenheiros que estavam atuando nas ogivas nucleares e estavam se preparando 9 ogivas nucleares contra um estado pequeno que é o Estado de Israel. O Estado de Israel é do tamanho de New Jersey, nos Estados Unidos. Então vocês imaginam 9 bombas atômicas, seria um genocídio contra o povo israelense. Essa é a alegação do primeiro-ministro. E ele deu dura declaração dizendo que o povo de Israel foi atacado durante o holocausto daquele cara do bigodinho, que sempre alguns que gostam aí de citar, mas que se inspiram nele, porque depois eu vou fazer uma live específica para falar do que está acontecendo nas redes sociais e como isso é muito similar ao ataque que Hitler fez aos livros na época do nazismo. Então, o que está acontecendo, olha, vocês estão dando imagens aí da Casa Branca nesse exato momento, a coisa está pegando. Então, o que acontece?
Israel é um Estado minúsculo e o Irã nunca escondeu a intenção de destruir o Estado de Israel. Inclusive é o Irã que financiou o Hamas, é o Irã que abasteceu o Hamas com armas durante todo esse período. E o Israel acusa o Irã de ter programado aquele ataque covarde contra Israel, onde teve mortes de crianças, pessoas em acampamentos, civis, que todo mundo sabe que existem até hoje mais de 100 pessoas sequestradas e que ninguém sabe o paradeiro, em que situação estão, se estão vivas ou não, e que o Hamas insiste em não devolver. Então um ataque programado de Israel ao Irã visa a sua defesa. Lembrando alguns detalhes para vocês, os americanos emitiram uma nota na última segunda-feira pedindo a retirada de cidadãos americanos de todo o Oriente Médio, né? Então isso foi pedido. Os Estados Unidos alegam que não sabiam do ataque e não participaram do ataque. Isso é o que o Trump alega. Acontece que dificilmente Israel não vai ser defendido pelos americanos, caso o Irã queira retaliar. De qualquer forma, meus amigos, eu quero trazer uma notícia e por que eu coloquei aí no título que isso já está afetando o Brasil. As bolsas asiáticas estão despencando nesse exato momento e o preço do barril do petróleo está indo para as grimpas. Deixa eu voltar aqui para mim, enquanto os jornalistas lá estão falando e fazendo os comentários deles. Então eu ouvi diversos comentários aqui da TV norte-americana e deixa eu passar para vocês então essa informação, que vocês vão ter uma notícia amanhã de uma explosão do dólar no Brasil. O dólar vai saltar e, ao mesmo tempo, os combustíveis tendem a aumentar porque o barril do petróleo Brent, já está explodindo o mundo afora. E aí é que entra a situação que eu venho falando o tempo todo e que foi exposto na cara do ministro Haddad pelo Carlos Jordi durante essa semana. Que o Haddad ficou nervosinho, mas o Jordi colocou na cara dele: nós enfrentamos uma pandemia, o governo Bolsonaro enfrentou uma pandemia e ainda assim entregou o governo com superávit. E ele ficou nervoso com isso, porque ele não tem efetivamente resposta. E o que eu venho apregoando para vocês esse tempo todo? Se explodir, e o que tudo indica, vai explodir, porque isso é o início de uma guerra, e essa guerra vai envolver outros países do Oriente Médio, aliados do Irã, e provavelmente Estados Unidos, aliado de Israel. Se explodir essa guerra que está começando agora, nós teremos um problema seríssimo numa economia que já está cambaleando no Brasil. Vocês entenderam o tamanho da encrenca? Esses caras arrebentaram com a nossa economia e nós não temos agora como nos proteger. Imagina num cenário com o dólar aumentando. O dólar vai aumentar, o barril do petróleo vai aumentar o combustível. Aumentou o combustível, aumentou tudo no Brasil. Absolutamente tudo. E as bolsas começaram a derreter mundo afora. Então investidores vão começar a tirar o seu dinheiro para investir em dólar, o que vai fazer o dólar automaticamente aumentar, bater no teto. E vejam só, é uma situação em que nós, neste exato momento, somos reféns de uma política criminosa praticada pelo governo Lula, com o apoio do Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos num momento crucial, estamos chegando no início, né? Será que bate 6 de novo? Wellington, dependendo de como for caminhar agora, a minha aposta é que amanhã já vai passar de 5,65, 5,70 fácil, tá? Fácil. Porque uma guerra generalizada no Oriente Médio vai fazer com que tudo aumente, porque ali é uma região de transporte de petróleo. Então não é que, é o Irã, porque é um grande produtor de petróleo, é um dos grandes produtores de petróleo, mas não é o maior. Acontece que uma guerra ali gera um caos. Para vocês terem uma noção, o espaço aéreo de Israel e o espaço aéreo do Irã já foram fechados. Significa que aviões têm que contornar esses países. Um maior gasto de combustível, um maior gasto de investimento das companhias aéreas. A mesma coisa vai acontecer com os navios. Eles correm risco no transporte. Então, com isso, aumenta o seguro, aumenta o preço das mercadorias, vai aumentar o preço do transporte. É um descompasso generalizado. Basta vocês lembrarem o que o governo Bolsonaro sofreu quando explodiu a guerra da Rússia com a Ucrânia. Vocês estão lembrados disso? Então o governo Bolsonaro teve uma explosão de uma guerra que permanece até hoje, juntamente com uma pandemia. Esse desgoverno veio destruindo a economia brasileira sem ter absolutamente nada até então. O único problema que eles enfrentaram eram eles mesmos, que gastaram e torraram o dinheiro a rodo, né? Então isso é o que aconteceu. Eu vou mudar um pouquinho novamente a imagem para vocês verem ali, quem chegou agora, olha só, as imagens dos bombardeios de Israel. E continuam acontecendo bombardeios neste exato momento. Não pararam, não cessaram os ataques. Agora vocês imaginem, gente, uma economia cambaleante como está a economia brasileira. Bom, senhores, as informações, portanto, não são nada agradáveis para o governo petista. O seu parceiro do Oriente Médio, o Irã, está sendo atacado por Israel.
O governo petista destruiu a economia brasileira e nós estamos agora diante de uma iminência de uma guerra generalizada em todo o Oriente Médio, inclusive com participação dos Estados Unidos. Vocês estão tendo imagens aí ao vivo, está começando, olha, vocês estão vendo que as imagens mostram, né, a Guarda Revolucionária, a Chifre, está mostrando imagens aí ao vivo. Então, fica aqui a dica. E você que não acreditava naquilo que a gente vinha falando, que tinha que se preparar, que a economia iria acabar destruindo esse governo, eu vou trazer uns dados aqui. Hoje foi um dia muito corrido para mim. Nós tivemos a entrada ao vivo do Oswaldo Eustáquio falando a respeito da decisão lá da Justiça Espanhola, reconhecendo a perseguição política feita ao jornalista Oswaldo Eustáquio e reconhecendo, na verdade, que há perseguição política do governo Lula e do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Então, essa decisão a Globo não está divulgando, está abafando. A Globo não está divulgando a questão do Mauro Cid, que nós trouxemos agora há pouco, e o pessoal também já está repercutindo, embora a Band já tenha repercutido, e isso já está saindo em vários lugares. Inclusive, deixa eu trazer uma notícia a respeito disso. Olha a ideia de defesa do brilhante advogado do Mauro Cid. Ele está querendo contestar os prints da reportagem, dizendo que os prints da reportagem não trazem os dias, data e hora de que aqueles prints foram colhidos e que ele vai pedir ao STF prova, porque ele quer perícia, ele quer prova para verificar se aqueles prints são verdadeiros ou não. Meu caro advogado, o senhor realmente acha que uma publicação da Veja iria apresentar prints falsos de perfil de Instagram, onde fica registrado? Isso que eu falo, que esses dinossauros querem promover defesa ao estilo antigo. Então o sujeito acha que ainda está na época do papel. A utilização de um perfil de Instagram, meu amigo, deixa rastros. A empresa tem tudo isso guardado. Então o cara encurralado perguntado, não, porque nós vamos peticionar o STF para dizer que é tudo mentira, que é tudo farsa, etc. O que eu havia falado para vocês? Que vão ser requisitadas novas provas, a cariação, vai ter todo um processo ainda pela frente. Com os advogados, como o tal do Cacá, não, porque a condenação sai em outubro, porque o processo está acelerado. Verdade. Agora o ministro Alexandre de Moraes está envolvido novamente, porque o delator aparece trocando mensagens 5 meses depois da homologação da delação. Ele vai fazer o quê? Manter a delação? Não tem como. E a reportagem é certeira. Foi certeira no alvo. Assim como foi certeiro o advogado do presidente Bolsonaro, que jogou M no ventilador, né, e deixou o Mauro Cid branco na hora do depoimento. Vou passar para vocês verem aqui o que os analistas estão falando, tá? E se tiver alguma coisa aqui, Então aqui, ó, Israel ataca Irã, né, em alvos que facilitariam de facilidades nucleares, ou seja, de armações nucleares, né, de estações onde estavam sendo desenvolvidos bombas nucleares para ataque a Israel. Segundo o premier israelense, para quem está vendo aí chegando agora, estima-se que estavam sendo preparadas 9 bombas nucleares pelo Irã para destruição total do Estado de Israel, né? Então, nós estamos mostrando para vocês aqui agora, esse é o objetivo da reportagem, eu apenas estava fazendo uma análise do que está acontecendo aí. E ó, eu vou dizer para vocês, né, o barril do petróleo já está a mais de 72 dólares o Brasil, do barril ao Brasil, 72 dólares o barril, e a gente está vendo um aumento desenfreado dos preços do barril do petróleo que vão continuar subindo a noite inteira. Lembrando que nesse exato momento as bolsas ocidentais, a Bolsa de Londres, Bolsa de Nova York, a Bovespa, a Bolsa de São Paulo estão fechadas, mas as bolsas asiáticas estão despencando, as ações estão despencando. Provavelmente nós teremos amanhã ações de empresas como Petrobras, como Vale, também despencando. Vamos aguardar para a gente ver ativamente. Então, como eu estava falando para vocês agora há pouco, vocês estão aí com imagens direto da Fox americana, com o que está acontecendo agora, né, lá em Teherã, lá no Irã, e o bombardeio continua, tá? Só para avisar para vocês que continuam os bombardeios, eles não cessaram não. Novas imagens devem vir ao longo da madrugada, mesmo porque daqui a pouco vai amanhecer lá, né? Daqui a pouco vai amanhecer lá naquela região. Então, meus amigos, a gente tem que orar pelo Brasil. Kleber, e o Cacá? Você falou que ia fazer uma live sobre ele. Eu cheguei a fazer já essa live, não sobre o Cacá especificamente, mas com as besteiras que ele falou. Eu já fiz essa live. E mostrando, né, as inconsistências daquilo que ele via a falado. Inclusive, mostrei a entrevista dele aqui. E vou dizer, tem assunto aqui que não para mais. Vocês viram que a tal da Duda Salabert está dizendo que quer penhorar a conta do Nicolas, mas foi feito um Pix aí pro Nicolas pagar um débito de 30 mil reais que ele foi condenado por danos morais por falar que a Duda Salabert é homem. Por que o Nicolas não pede para ver o visto dos Estados Unidos da Duda Salabert? O que os americanos vão colocar no visto? Será que vão colocar que é homem ou será que vão colocar que é mulher? O Lula derretendo nas pesquisas. A questão econômica brasileira indo de mal a pior. E agora
estoura ainda a guerra de Israel. A gente tem que encerrar a noite realmente orando. Faço a sugestão do Nicolas, o advogado do Nicolas, pedir informações ao governo dos Estados Unidos para ver se ela tem visto e o que consta no visto dela. Se o governo Trump e os Estados Unidos carimbarem mulher, tem que pagar mesmo, Nicolas, não tem jeito. Agora, dependendo do que eles carimbarem, sua defesa está pronta. Meus amigos, quero agradecer a presença de todos vocês. Um beijo a todos vocês. Não se esqueçam, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Para quem não sabe, quem não viu, essa camisa aqui eu fiz em homenagem aos ministros do STF. Fiz, né? Bonito, né? O Mickey aqui. Bonitinho o Mickey, né? Tem gente que não vai conseguir ter essa camisa. Até o próximo vídeo live. Tchau, tchau, pessoal.